Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Como passaram a semana? Hoje é segunda-feira, nós já estamos de novo aqui no trabalho, fazendo a nossa parte de buscar no melhor possível edificar a tua vida, gerar em você um crescimento espiritual, sabendo-se que crescimento espiritual não é dado por nós. Você pode ser pastor, presbítero, apóstolo, profeta, missionário, evangelista, mestre, tudo que você for. Como Paulo disse, né? Alguém planta e alguém rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Só quem pode dar crescimento na tua vida é Deus. Nós ajudamos, nós damos um empurrãozinho, nós damos um direcionamento. Nós, porque estudamos muito e continuamos estudando muito, nós pegamos fragmentos ou conteúdo da palavra de Deus e passamos para você. Esse é o nosso compromisso com Deus. Nosso compromisso com Deus não é, em hipótese alguma, fazer você crescer espiritualmente, fazer você ter um nível espiritual, um nível de fé, um nível de intimidade. Isso não é o nosso dever. Isso aí é obra do Espírito Santo. Ok? E é isso o nosso trabalho, é isso o meu trabalho. Como a minha proposta desde o início foi não trazer para você, nesses vídeos, pregações. Porque a rede social está lotada de pregações, de pastores, missionários, enfim, pessoas abalizadas para pregar. Eu quero apenas trazer para você como proposta uma reflexão rápida na palavra de Deus. Às vezes as reflexões são um pouco mais prolongadas e eu faço em 2, 3 vezes, de 20 minutos a meia hora, para não cansar muito a mente das pessoas. As pessoas não têm muito tempo de parar, ficar uma hora ouvindo, ainda mais internet, tem que ser tudo rapidinho. Né? Amigos meus falaram assim, pastor, faz vídeos de 3 minutos. Olha, gente, desculpa porque essas pessoas que estão me seguindo, que estão se inscrevendo na página, que estão visualizando o meu material, me conhecem. Eu não gastei 37 anos da minha vida como cristão renascido, estudando, pagando caro cursos, adquirindo conhecimentos variados, para depois de 37 anos, 66 anos de idade, dar um videozinho de 3 minutinhos. Não tem lógica. Não tem lógica isso. Eu faço o máximo possível o que eu estou passando para vocês. Amém, queridos? E que Deus possa estar abençoando a tua vida, edificando a tua vida, crescendo a tua vida. Ok? Quero falar com você talvez hoje e amanhã, hoje quarta-feira, sobre alguma coisa interessante chamado paradoxos. Você sabe que paradoxo é uma coisa que é o contrário, que é oposto a uma realidade. Né? Eu estou falando de vida espiritual. E achei interessante refletir com você essa semana sobre um dos paradoxos chamado poder versus fraqueza. A Bíblia nos mostra com muita clareza. Paulo, ele fala em Coríntios, ele fala em Tessalonicenses, a gente vai trabalhar nesses textos, Romanos. Ele fala sobre um poder que sobrepuja o nosso poder. Um poder que está acima do nosso poder. Uma capacidade de dar que está acima da nossa capacidade de ter independente. Paulo ele fala algo muito interessante porque a vida dele foi pautada, ele antes de se converter a Jesus, ele teve uma vida muito radical, teve uma vida judaica muito religiosa. Então ele, para se converter mesmo, para ele ter uma experiência, quando eu falo converter, não é levantar a mãozinha, não. Quando eu falo se converter, quando ele aceitou e entendeu quem é Jesus, porque naquele momento que ele aceitou Jesus e que ele passou a conhecer Jesus. Então eu sempre faço perguntas para meus amigos, para as pessoas da igreja, vocês aceitaram Jesus? Todo mundo, não, já aceitei Jesus, já, tá, eu também. Todo mundo já aceitou Jesus. Agora, você conhece ele? Isso é uma pergunta um pouco enigmática para muitas pessoas. Eu conheço Jesus, eu tenho experiências com ele, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho conhecimento dele, ou simplesmente ele é uma referência histórica?
um cristianismo histórico. Paulo, nesse momento, ele passa a ter várias experiências diretamente com a pessoa de Jesus Cristo. E uma delas, creio que seja culminante para ele, extensivo para nós, é justamente a questão do poder que eu tenho, da capacidade que eu tenho de fazer as coisas de Deus, como eu quero, do jeito que eu entendo. Eu estudei teologia, eu estudei hebraico, eu estudei judaísmo, eu estudei cristianismo, eu estudei Antigo Testamento, Novo Testamento, eu sou PhD, eu sou mestre, eu sou doutor em tudo isso. Maravilha, eu também sou. Mas isso não é o ponto de referência maior. O ponto de referência maior é quando você recebe o teu diploma de bacharel, de mestrado, de doutorado, que bota o teu anelzinho de teólogo no dedo. Aí começa a universidade do Espírito Santo. Aí começa o conhecimento do Santo. Aí começa você ter uma experiência real, verdadeira, profunda. Não com a religião. Não com a religiosidade. Mas a palavra de Deus se tornando espírito, se tornando vida, se tornando vivência nas nossas vidas. Eu digo para o meu filho nasceu num berço evangélico, quer dizer, uma família cristã. Seu papai e sua mamãe crentes. Ele foi consagrado desde o ventre da mãe dele, ele foi consagrado a Deus. Ele é crente, ele é fiel, ele é fiel. Ele conhece a palavra, conhece. Ele é uma pessoa sincera, boa, com caráter cristão e espiritual, sim. Mas em algum momento, ele tem que ter uma experiência. Ele e Deus. Todos nós, em algum momento, temos que ter uma experiência com Deus. E Paulo, não fugindo da regra, ele chega a um ponto de dizer assim, eu vou ler 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 9. Ela diz assim, entretanto, Deus me declarou, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse em mim. Então você veja bem aqui um paradoxo. Aqui é um choque humano e espiritual. Deus e o homem, Jesus e o seu apóstolo, o seu discípulo, o seu servo Paulo. Ele fala, ele me declarou, ele via lutando, eu não estou usando todo o texto. Isso aqui não é uma aula expositiva, é só uma reflexão de 15, 20 minutos. Mas ele diz assim, olha, teve lutas, questionamentos, e ao momento ele fala, Senhor, eu não quero ser assim. Senhor, eu quero dominar algo. Eu quero fazer algo daquilo que eu sei. E eu fui criado aos pés de Gamaliel, um grande mestre da lei. Eu fui criado no Sinédrio, eu conheço toda a política, toda a religião de Israel. Tudo bem, agora eu te aceitei, Yeshua HaMashiach, o Messias, como Senhor Salvador. Tudo bem, mas eu tenho poder, eu tenho capacidade de fazer as coisas. Tanto tinha, meus amados, que em 2 momentos ele quis fazer uma viagem. Em um determinado momento o próprio Satanás proibiu, impediu, e em outro momento o Espírito Santo proibiu. Opa, que loucura é essa? Que loucura é essa que um servo quer fazer a obra, Satanás impede, e daqui a pouco ele quer fazer a obra, o Espírito Santo falou não faça? Porque nós temos que ter intimidade com Deus. Porque nós temos que ter uma capacidade ou uma sensibilidade de saber quando Deus quer e o que Ele quer na nossa vida. E não simplesmente fazer. Vou fazer. Pedro fez isso com os seus discípulos, já falei em aulas, em vídeos passados, né? Pedro era um profissional da pesca. Vamos pescar? Vamos. Foi lá, não pescou nada, voltou. Jesus ali falou assim, agora faz assim. Então, a ideia aqui, a reflexão, a meditação aqui é essa. Você está se sentindo fraco? Você está se sentindo sem poder, sem capacidade humana e religiosa de fazer as coisas de Deus? Parabéns. Parabéns. Que bom que você está assim. Sabe por quê? Porque aí é que Deus vai operar na tua vida. É aí que Deus vai falar na tua vida.
Deus falou para Paulo, no caso Jesus falou para Paulo, a minha graça te basta ou é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. No Antigo Testamento Deus fala que ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide. Jesus veio para mostrar o poder do céu na terra. E quando ele mostra esse poder como Filho de Deus, quando ele operava esses poderes e maravilhas, o que ele fazia? Ele saía fora. Não falem, não comentem, ele saía. Ele era o Filho de Deus. Ele é o Salvador do mundo. Ele saía de escanteio e ia embora. Hoje, diferentemente do Evangelho, temos os astros e as estrelas da magnitude aí na internet, na televisão, nas igrejas, aí, estrelato de homem. Cadê o Espírito Santo? Cadê aquele que fala assim, olha, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza? Então, Paulo retruca e fala, então eu, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Você só pode fazer a obra de Deus, você só pode entender Deus, você só pode evangelizar, você só pode aconselhar, você só pode estar diante de um grupo de 10, 100 ou 1000 pessoas, para Deus falar, para Deus operar, para Deus agir, para Deus interferir, dentro deste quadro aqui em que está Paulo. E dentro deste quadro que está a igreja. E dentro deste quadro que nós possamos estar, eu e você, nós. Não se esqueça, o poder de Deus não é o poder do homem. Amém, meu querido? Eu respeito. Você fez bacharel, você fez mestrado, você fez doutorado, você fez PhD, você fez especializações, você comprou livros importados, você fez tudo que a religião e a teologia permite e que você alcança fazer para entender, para ter conhecimento. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom, quem pode ter. John Wesley já falava isso lá em Oxford, no século XIX. Ele fazia direito, depois foi fazer teologia, e ele falava, é muito bom você ter conhecimento, estudo, com o Espírito Santo. Isso naquela época. Imagina hoje, 200 anos depois. É muito bom ter estudo. É muito bom. Eu não paro, eu estou sempre estudando, eu não paro de estudar. Estou sempre lendo, fazendo curso, especializando, para me adquirir mais conhecimento. Mas não esse. Conhecimento é uma coisa, poder é outra. A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu posso estudar muito, mas o poder... Se eu quero poder, se eu quero subir num púlpito de uma igreja, se eu quero estar num culto de oração, se eu quero estar num ambiente de palavra de Deus, com pessoas ali para ouvir a palavra de Deus, tem que ter poder, não é conhecimento. Tem que ter poder com conhecimento ou conhecimento com poder. Não só conhecimento, porque se tiver conhecimento vai ficar sacal, banal, não vai acontecer nada. Tem que ter poder. Eu estou pregando a palavra. Eu estou falando que está na palavra. Ok? 1 Coríntios 12, 9. E um segundo paradoxo, eu gostaria de falar para você na quarta-feira. Quero deixar para você somente 2 Coríntios 12, 9, eu queria que você tivesse um tempinho na sua casa, ou no seu celular na mão, no metrô, no ônibus, onde quer que seja, desse uma olhadinha nesse versículo aqui e entendesse que a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, a santidade de Deus, a consagração de Deus, Ele encher você de sabedoria do alto, de dons espirituais de ministério, ela vai depender de um fator. E esse fator chamado fraqueza não é uma fraqueza no sentido de que eu sou um miserável, que eu sou um desgraçado, que eu sou um ser humano na sarjeta, não. Essa fraqueza significa se esvazia de você, se esvazia da sua capacidade
e se encha do poder de Deus. Você não vai aprender em nenhuma escola de teologia, você não vai aprender em lugar nenhum como se praticam os ministérios e como se praticam os 9 dons espirituais. Porque isto é poder de Deus. Isso não é vontade do homem, isso não é aplicação do homem, isso não é teoria do homem. Eu já algumas vezes ministrei cursos, seminários dos 9 dons espirituais. Expliquei, falei e perguntei à plateia, vocês entenderam? Não. Porque eu sou ruim? Não. É porque dons espirituais é ministração, é unção. Você pede os dons espirituais. E o que eu posso ensinar é ensinar você, orientar você a pedir os melhores dons e se aperfeiçoar nele como está na palavra. Para você adquirir poder. Poder para você e poder para a igreja. Poder para fazer a obra de Deus perfeitamente. Mas para isso, meus amados, você precisa de estar o quê? A graça de Deus tem que estar em você e você tem que estar um vaso vazio. Você tem que estar como um servo fraco no sentido de Senhor, o que tu queres? Você lembra de Paulo? Quando ele caiu no caminho de Damasco? Ele ficou cego 3 dias. Ele caiu. Muito diz que ele caiu do cavalo. Não caiu de cavalo, não caiu de lugar nenhum, ele estava andando. A história judaica vai dizer isso. Mas não quero entrar nesse mérito. Então quando ele cai com o rosto em terra, quando ele se levanta ali, ele já, quem és tu, Senhor? Ele cai, quando ele levanta, ele já fala, quem és tu, Senhor? Já passa a ter o senhorio dele, a capacidade dele, a soberania dele, a arrogância dele, a prepotência dele de maniatar os cristãos, de prender. Acaba ali. Ali o grande Rav Shaul, o grande Saulo, passa a ser Paulo, pequeno. Os nomes judaicos têm muitos significados, maravilhosos por sinal. Ele deixa de ser Shaul, para ser pequeno, Paulo, pequeno, humilde. Quando ele se levanta, ele já se levanta ali pequeno, ele já se levanta ali sabendo quem era Jesus na vida dele e o que Jesus ia fazer na vida dele e através da vida dele. E lá na frente, depois de anos de ministério apostólico, de ministério pastoral, de implantação de igreja, de viajar o mundo da época ali, da Ásia, ele chega a esse ponto dele questionar muitas coisas dentro do seu conteúdo, da intimidade dele com Deus, com o Espírito Santo. Ele chega ao ponto de dizer, vou me gloriar nas minhas fraquezas, que quando eu estou fraco, quando eu estou vazio, quando eu estou incapacitado, quando eu estou zerado, é quando o Espírito de Cristo vem, fala, orienta e ensina, te mostra o que fazer e você vai fazer. Esta é uma das maravilhas dos paradoxos do poder e da fraqueza. Meus amados, poder sempre de Deus. Poder pertence a Deus. Ele tem o amor e a graça de dividir conosco. A nós compete a fraqueza, a nós compete a humildade, a nós compete a nos prostrarmos e falar, Senhor, o que tu queres que eu te faça? Samuel falou isso na primeira infância. Isaías falou isso. Paulo, de algum modo, também falou, Senhor, eis-me aqui. Quem és tu, Senhor? Então, amados, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não pense você como um cristão, como um homem de ministério, que o poder de Deus, o poder do Espírito Santo vai vir sobre você porque você tem conhecimentos teológico. Não somente. Não somente. Você vai ter que ter o altruísmo de falar, Senhor, eu não sou nada. Quanto mais eu tenho, mais nada eu sou. Porque eu quero que o teu poder se aperfeiçoe na minha felicidade, na minha fraqueza, na minha fraqueza. E você até vai se sentir feliz em se sentir fraco para poder saber que o poder de Deus entrou na sua vida e fez algo através de você.
Nós vemos aí muitos arrogantes aí. Eu sou, eu faço, eu tenho, eu posso. Aliás, a igreja está assim. A igreja do século XXI está assim. Mas isso é outra matéria, outra situação. Mas aqui para Paulo e para aqueles que entendem, sabe que a graça de Deus é suficiente na tua vida para fazer aquilo que ele quer fazer. Quarta-feira continua, eu não quero cansar você, porque isso aqui é chatinho, né? Falar de fraqueza, falar de paradoxo, falar de que eu não sou nada, falar que eu sou pequeno. É chato, né? Não é muito bom. Mas é assim que funciona, pelo menos funciona comigo. Não sei com você, comigo. Quando eu penso com meus botões, eu vou fazer, Espírito Santo, opa! Você vai fazer, eu vou fazer ou nós vamos fazer? Vamos fazer, né, Senhor? Tá bom, então vamos para a experiência. Ou você que está me ouvindo aqui hoje, vai me ouvir daqui para frente, acha que eu, por estar aqui 20, 25 minutos diante de uma câmera, fazendo uma pregação, uma reflexão, você acha que eu entrei aqui no meu quarto, agora eu vou falar agora bonito para vocês. Vocês acham que eu não passei uma semana, um sufoco lascado para poder falar o que eu estou falando para você? Para você tentar entender no espírito o que é poder de Deus versus a nossa fraqueza. E chegar ao ponto de dizer como Paulo falou, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, nas minhas incapacidades, nas minhas lutas, nas minhas dificuldades, porque é na minha fraqueza é que o poder de Cristo repousa sobre você. O que eu quero hoje, nessa segunda-feira, é que o poder de Cristo, através do Espírito Santo, repouse sobre a tua vida. Repouse sobre a tua vida. Molde você. Mas você tem que se humilhar. Você tem que ser pequeno para Deus ser grande. Você tem que descer para Deus se exaltar. O que o João Batista falou? Importa que ele cresça e que eu diminua. João Batista foi o precursor do Messias. Ele disse, quando o viu, falou assim, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Importa agora que ele cresça e que eu diminua. Logo depois ele morre. E nós hoje, como podemos parafrasear, fazer um paralelo a isso? Muito simples. Eis aquele que eu aceitei, eis aquele que eu aceitei como Senhor e Salvador. Aceitar é prepotência, tá? Eu não aceitei ninguém, ele que me aceitou, porque ele não era pecador, pecador sou eu. Nós temos esse jargão feio, eu aceitei Jesus como se nós fôssemos, como se Jesus fosse uma opção. Aqui tá fulano, Jesus, eu aceito você, legal. Gente, é um modo de falar, mas não existe, tá? Quando eu aceitei, não é ele que me aceitou. Eu era um miserável e ele Salvador. Mas a gente usa esse eu aceitei porque a gente é besta mesmo. Então eis aqui o Cordeiro de Deus, eis aqui o meu Salvador, eis aqui o meu Senhor, eis aquele que entrou na minha vida. Então a partir de agora, o importante é que você, Jesus, cresça na minha vida e que eu diminua, porque quanto mais eu diminuir, quanto mais eu me sentir na minha humanidade fraca, simplesmente, poderosamente, maravilhosamente, o poder de Cristo vai resplandecer na tua vida. Aí você vai falar diferente, você vai pregar diferente, você vai agir diferente, você vai se relacionar diferente, você vai dar testemunho da verdade. Sabe quando você está no teu ambiente de trabalho, na tua escola, na tua faculdade, no teu meio social, no teu barzinho tomando um guaraná com os teus colegas da cerveja? Em todos esses ambientes, alguém ou alguns vai chegar e vai falar assim, nossa, você é diferente, você tem alguma coisa diferente. Testemunho. Tua casa tem testemunho? Teus amigos, teus colegas, teus irmãos em Cristo falam, esse cara é crente. Esse cara é crente. Mas para eles dizerem isso, você tem que ser crente. Você tem que se humilhar debaixo da potente mão de Deus para que no seu tempo Ele te exalte. Amém, meu amado? Pense nessa palavra. Quarta-feira eu continuo para não pesar muito, já está em 25 minutos. E que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Que o Senhor, que o Espírito de Cristo realmente entre em você, fale com você, age através de você, ensina você o que é essa fraqueza.
Ensina você o que é ser fraco o suficiente para Deus ser grande o suficiente na tua vida e através da tua vida. A tua família, você, os teus testemunhos, aonde você pisa a planta do teu pé, você fazia diferença. As pessoas verem Cristo em você, você tem que estar fraco. Humilde, não humilhado, humilde diante daquele que faz as coisas acontecerem na tua vida, através da tua vida, na tua família, através da tua família. Amém, meu amado? Deixo essa palavra com você hoje, uma reflexão, que você leia esse texto de Coríntios e que entenda e que ore. Se você quer crescer espiritualmente, se você quer experimentar o poder de Deus, perdão, que você conheça essa palavra. Amém, meu amado? Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê a paz. Amém, querido? Quero mandar, como é costume meu, mandar um beijão hoje, especial, no coração do William, da Ida, do Marcos Vinícius e da Isabelle. Não esqueci os nomes. Quero pedir ao Espírito Santo de Deus que faça uma obra terrivelmente maravilhosa, profunda e larga nessa família. Essa família é amada do Senhor. Essa família é família de Deus. Essa família, ela tem um potencial fantástico para ter um testemunho poderoso, poderoso nas mãos daquele que, se você se humilhar, ele te exalta. Então eu quero mandar um beijão muito, muito forte no coração de vocês quatro. E que o Espírito Santo faça algo de poder, de unção na vida de vocês. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Até quarta-feira. Paz. Bye, bye.